Cara chega na menina e fala assim: gata, você não é zero day, mas abriu um exploit no meu coração. Pô, essa é a pior cantada hacker que eu já vi na minha vida. Então fica nesse vídeo que nós vamos falar sobre alguns termos da área de segurança de informações. Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e trabalho há mais de 15 anos protegendo empresas e sistemas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns dos termos que nós utilizamos na área de segurança de informações. Vou falar o termo, às vezes em inglês, vou traduzir e aí vou explicar brevemente o que se trata. Bom, trabalhando na área de segurança, o primeiro termo que você vai ouvir e mais vai ouvir é vulnerabilidade ou vulnerability em inglês. A vulnerabilidade é uma falha dentro de um sistema, de um processo dentro daquela empresa que um atacante pode explorar e conseguir invadir aquele sistema. O segundo termo que também está ligado a essa área de vulnerabilidade é o exploit ou exploração. O exploit é quando efetivamente um atacante conseguiu alcançar o objetivo dele. Ele explorou uma vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade é uma abertura, o exploit é quando o atacante executa um acesso. Existe vulnerabilidade que não foi atacada? Sim, existe. Então por isso que a gente divide bem entre vulnerabilidades e ataques. O próximo termo é o threat, que é ameaça em inglês. Significa que eu já identifiquei uma vulnerabilidade e ela é uma ameaça para a empresa porque ela pode ser explorada. Ou ela está num sistema que está aberto para a internet, uma porta pública, não é um sistema que está protegido. Existem algumas vulnerabilidades que elas estão tão protegidas que é difícil de ser explorado. Então ela não causa tanto problema para nós. O termo ameaça é quando eu tenho uma vulnerabilidade que ela está aberta, ela pode ser explorada. O próximo termo, que também é ligado nessa área, é o payload. O payload é um conjunto de software ou de comandos que um atacante precisa executar para ele poder ter sucesso naquele ataque daquela vulnerabilidade. O payload está muito ligado aos softwares que o atacante utiliza como ferramenta ou com o objetivo do ataque dele. Então é um termo bem utilizado dentro desse software. Quando você falar tem um payload específico para essa vulnerabilidade, então é um conjunto de software ou de comandos que o atacante vai executar para conseguir o acesso ao sistema alvo dele. Ainda nessa linha de ameaças e vulnerabilidades, nós temos um termo bem utilizado que é chamado zero day. Se escreve ou com zero mesmo, número zero e a palavra day em inglês, dias, ou às vezes zero day escrito por extenso, mas o objetivo dele é que o zero day é uma vulnerabilidade que poucas pessoas conhecem. É algo que o próprio atacante descobriu, uma falha que o próprio atacante descobriu e ele está explorando aquela falha. Ele ainda não comunicou à empresa que cuida daquele sistema, que é dona daquele sistema. Então, como ela é uma vulnerabilidade que poucas pessoas conhecem, a empresa não está preparada para aquilo. Então, a chance de sucesso daquele hacker, daquele atacante, é muito grande. Então, por isso que o Zero Day ele é tão perigoso para a empresa e tão valioso para o atacante. Falando dos profissionais, nós temos alguns termos. O primeiro deles são os chapéus: White Hat, Grey Hat e Black Hat. White Hat é o hacker ético, é aquele profissional que ele usa os conhecimentos dele para ajudar as empresas, fazendo uma avaliação da empresa e depois divulgando para aquela empresa que o contratou as vulnerabilidades, os problemas que aquela empresa tem. O outro termo é o Black Hat, são os profissionais que usam seu conhecimento em atividades ilícitas. No meio do caminho tem o Grey Hat, que seria o chapéu cinza. É aquele profissional que ele tem momentos que ele trabalha como um hacker ético, avisando a empresa, e tem momentos que ele gosta de quebrar a lei, ele gosta de fazer uma atividade ilegal. Dificilmente você vai ver um profissional assumindo que é um Grey Hat. Ou você tem os profissionais que falam eu sou White Hat ou Black Hat mesmo.
O próximo termo que nós temos é o Red Team e Blue Team, time vermelho e time azul. São organizações dentro da própria empresa que eles dividem. O Red Team é o pessoal que vai usar mais as técnicas de invasão e scan para procurar problemas dentro da empresa. Depois eles passam essas informações para o time azul, que é o Blue Team, o time que vai proteger a empresa, cobrindo, resolvendo aqueles problemas que foram encontrados. Eu trabalho 100% em Blue Team. Eu nunca trabalhei na parte ofensiva de segurança, que seria a parte de fazer as buscas e varreduras nos sistemas. Eu sou mais da parte de proteção. Um outro termo para profissionais são os Bounty Hunters ou Threat Hunters. São os caras que procuram falhas em sistemas ou em empresas, ameaças que aquela empresa pode estar exposta, e eles vendem essa informação ou buscam uma recompensa na empresa. A própria empresa pode ter um programa de recompensas para quem divulga falhas do sistema. Facebook tem, a Apple tem, Google tem. Inclusive, nós temos um profissional brasileiro aqui, o Gabriel Pato. Ele tem um canal no YouTube aqui e ele já explicou em um dos vídeos como ele conseguiu uma recompensa do Facebook quando ele descobriu uma vulnerabilidade e ele divulgou essa vulnerabilidade lá para a empresa e eles pagaram uma recompensa em dinheiro para ele. As recompensas são altas, tem empresa que chega a pagar $50 mil quando você encontra uma vulnerabilidade de segurança. Não é fácil encontrar essas vulnerabilidades, mas se você é um profissional dedicado, conhece a parte de desenvolvimento de software, você consegue encontrar essas vulnerabilidades. Não é simplesmente mandar um e-mail para a empresa e você vai ganhar um prêmio. Existe um processo que você tem que seguir. Você visita o site da empresa, verifica se ele tem um programa de recompensas para falhas que você encontre e aí você segue aquele programa para fazer a divulgação do que você encontrou. Normalmente você tem que assinar um contrato com a empresa e você tem que emitir uma nota para essa empresa, né? Então não é tão simples assim, simplesmente manda um e-mail e consegue um prêmio. Na parte de threat hunting, existem diversas empresas aqui no Brasil que podem ser contratadas, você pode trabalhar numa empresa dessas, buscando ameaças nas empresas em geral. Uma vez que você encontra uma ameaça, essa consultoria vai lá, explica e tenta vender um serviço para essa empresa que é alvo da ameaça. O próximo termo que nós temos aqui é o backdoor. Backdoor, ou porta dos fundos, é um vírus que um atacante cria e ele implanta no sistema para ele poder ter acesso a hora que ele quiser. Isso passa todos os sistemas de proteção, sistemas de antivírus, e ele chega na máquina, ele consegue mandar comandos para uma máquina para ela executar uma determinada ação, ou enviar dados, ou consumir dados, acessar um site, ou alguma coisa assim. Então esses são os programas bem perigosos. Para você se proteger, você tem que manter sempre seu antivírus atualizado e tomar cuidado com o que você abre na internet para não instalar um backdoor na sua máquina. O próximo termo são as botnets. É um termo que está bem em moda agora. As botnets são máquinas, um exército de máquinas, um grupo muito grande de máquinas que foram infectadas com um backdoor, e uma pessoa, o atacante, ele consegue comandar esse universo de máquinas. Então ele tem lá 1000 computadores que são computadores domésticos, como esse que você tem em casa, ou computadores de empresas, ou mesmo celulares que estão conectados 24 horas por dia na internet. Essas máquinas que são tomadas pelo atacante, elas podem executar uma determinada ação. Então, esse atacante, ele vende o serviço de botnet. Então, a pessoa tem um objetivo, como por exemplo, fraudar uma votação online, como acontece dos reality shows, ou ele quer espalhar uma notícia através do Twitter ou do Facebook. Ele também pode usar uma botnet, uma rede de robozinhos, desses bots, ou mesmo quando ele quiser atacar uma empresa, derrubar o site daquela empresa, ele pode usar vários computadores para fazer chamadas no site da empresa e aí derrubar a empresa. Essas redes de bots estão bem famosas agora nessa onda de fake news que assola o país. Um outro termo que está relacionado com as botnets é o ataque de DDoS. É uma sigla para o termo em inglês Distributed Denial of Service, ou
ataque de negação de serviço distribuído. Isso é o uso de vários computadores fazendo uma chamada para um site específico até a hora que esse site não aguenta a carga e ele para de funcionar. São ataques promovidos por essas redes botnets. O próximo termo é Deep Web, é uma rede que roda embaixo da internet, como a gente conhece, essa internet que a gente usa em casa. É uma rede que ela foi criada inicialmente para ela ser uma rede anônima e você pudesse ter a sua liberdade de expressão, podendo divulgar informações, mas como tudo nessa vida, as coisas que são pensadas às vezes para o lado bom são usados para o lado ruim. As pessoas tomaram vantagem dessa anonimização, de você não saber quem está vendendo ou quem está divulgando, e utiliza essa rede Deep Web para oferecer produtos e serviços para atividades ilícitas, coisas que você normalmente não venderia ou serviços que você não oferece à luz do dia. Como é uma rede anônima, é um cenário ideal de atrair esse tipo de pessoa. O próximo termo é o deface, um ataque promovido por hackers que eles alteram uma página. Ele faz como se fosse uma pichação da página, ele altera a página inicial e normalmente ele deixa uma mensagem de cunho político, ou algum ativismo, um protesto, ou mesmo uma mensagem tirando sarro do administrador do site. O próximo termo é o termo de engenharia social, é uma atividade que eu normalmente gosto bastante, estudo bastante. Um dos maiores hackers que já existiram, Kevin Mitnick, ele usava muito essa técnica de engenharia social, que não emprega necessariamente tecnologia. A engenharia social é mais como se fosse um estelionato, você tenta enganar uma pessoa. Existe um filme que retrata bem os cenários de engenharia social, que o filme se chama Prenda-me se for capaz, foi estrelado pelo Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks. Nesse filme é uma história verdadeira do Frank Abagnale, um dos maiores estelionatários que já existiu nos Estados Unidos, e ele usa muita engenharia social. Ele se passou por piloto da Panam, ele se passou por médico, se passou por advogado. Então lá você vai poder ver bem o que é o ataque de engenharia social. Na internet, nos computadores, nas empresas, as pessoas utilizam esse tipo de ataque para conseguir capturar um usuário e senha de uma pessoa, ou conseguir enganar uma pessoa que trabalha dentro daquela empresa para promover um ataque naquela companhia. O próximo termo é força bruta, é uma técnica onde o atacante ele usa um software para ir tentando várias senhas diferentes num sistema, quebrar aquela senha, tentando até a hora que ele descobre qual era a senha. Então o programa é muito rápido nessa ação, e ele vai tentando 000, 001, 002, e depois ele vai tentando as letras, A, B, C, D, e vai trocando a ordem ali, tentando várias senhas até a hora que ele descobre qual era a senha utilizada pelo usuário. É um ataque que leva tempo, mas em alguns casos ele é muito bem sucedido. O próximo termo aqui é o jailbreak, um termo que ficou bem famoso com os smartphones. Isso porque antigamente o smartphone, por exemplo o iPhone, ele vinha bloqueado para uma operadora telefônica específica, e a Apple ela não deixava alguns tipos de aplicativos pudessem ser produzidos e instalados nos telefones. Então os hackers, os atacantes, eles inventaram esse jailbreak, que ele quebra o sistema, ele sai da prisão, que seria o termo em inglês, sair da prisão. Ele quebra o sistema de proteção do aparelho, do smartphone ou até mesmo de computadores, e aí você consegue instalar softwares não autorizados pelo fabricante. O jailbreak é algo que pode se tornar perigoso. Se você quiser fazer isso no seu aparelho, tenha muita noção do que você está fazendo, preste bem atenção no que você vai fazer, só faça se você souber o que você está fazendo, porque quando você quebra essa proteção da empresa, você expõe o seu dispositivo para a entrada de um vírus, algo malicioso dentro do seu computador ou do seu dispositivo. Então tome muito cuidado com o jailbreak, só faça se você souber o que você está fazendo. O próximo termo bem famoso também, chamado Man in the Middle, ele é um termo que veio da área de redes, significa uma comunicação entre dois computadores. Um computador, uma pessoa que é colocada no meio, ela ouve, ela escuta o que aqueles computadores estão falando. Isso, Man in the Middle, ele é um perigo, inclusive em comunicações criptografadas. O próximo termo é o Owned, é uma gíria entre os hackers, se escreve com a letra P, mas se lê Owned.
significa que o atacante ele conseguiu com sucesso tomar aquele sistema, aquele computador. Então owned vem de propriedade, ele tomou propriedade daquele alvo que ele estava buscando. O próximo termo é phishing, se escreve com a letra P e remete à palavra fishing, de pescaria em inglês. Significa que o atacante ele envia várias mensagens, vários e-mails, cerca de 3.000 e-mails, e aí ele vai pescando as vítimas. As pessoas vão respondendo aquele e-mail, então é um trabalho de pescaria de vítimas. Bom, é isso aí, o vídeo ficou um pouco mais comprido, eu falei de alguns termos. Se eu deixei algum termo que você gostaria de saber, ficou de fora aqui, escreve nos comentários e eu vou responder para vocês. No vídeo de hoje eu falei sobre duas profissões, duas possibilidades de trabalho que são bem ligadas aos termos aqui, que é o Bounty Hunting e o Threat Hunting. Esses são profissionais que buscam vulnerabilidades nas empresas e comunicam essas vulnerabilidades e garantem contratos de serviços, oferecem produtos para essas empresas onde eles encontraram as vulnerabilidades. Como eu disse, não é uma profissão fácil, você vai ter que se dedicar bastante, não é para iniciantes, mas também não é algo impossível, você pode estudar, você vai precisar estudar a parte de desenvolvimento de sistemas, programação e conhecer bastante a área de redes também, para você poder pensar um pouco fora da caixa e tentar pensar as possibilidades e ameaças, assim como o hacker pensa. Eu pessoalmente nunca trabalhei nessa área, eu não trabalho com a parte de segurança ofensiva fazendo testes, mas eu conheço bastante gente que trabalha, inclusive como eu já citei, o Gabriel Pato é um grande exemplo nessa área de Bounty Hunting, ou também chamado de Bug Hunting, caçadores de bugs. Novamente, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o canal para você receber as notificações de quando saem vídeos novos, dê um like no nosso vídeo e, como sempre, fique seguro.